Deus seja louvado. E acabei de ganhar o Materiais de 1838, volume 3. E esse aqui, Severino, é impresso em talleres próprios, né? Impresso e publicado por Gráfica AG Gutenberg. Glória a Deus. Então, 2020. Então, você pode continuar a sua coleção, volume 3 agora. Tudo que tem a ver em torno com 1888. Por que isso é importante, Severino, essa conferência geral? Assim, uma cápsula. Porque essa conferência, na verdade, foi o prelúdio daquilo que vai desencadear o derramamento da chuva serôdia nesses últimos dias, né? Então, circunstâncias, eventos e condições daquele tempo é o que precisamos ver hoje para que a chuva serôdia novamente seja derramada. Importa que haja em todo mundo um reavivamento no estudo da Bíblia, pois ela é agora mais necessária do que nunca. Uma reforma no estudo da Bíblia, não é uma reforma, ou seja, reformar a forma que nós estudamos a Bíblia deve mudar, deve sofrer uma mudança. Então, que mudança é essa? Estamos aqui propondo essa forma de estudo, com referências cruzadas, enxergando a Bíblia, os eventos finais, Isaías, Jeremias, hoje Miqueias, para os nossos tempos. Então, por isso é reforma. Se você for perguntar a doutores, os eruditos de hoje, não, tem que ver que foi escrito em primeiro lugar para aqueles tempos, e podemos só extrair princípios. A sabedoria mundana não enxerga, só se discerne espiritualmente. Então, eventos finais dos antigos profetas, agora continuação, um passo a mais, a vocação dos gentios. Isso me encheu de alegria no estudo passado de Isaías, sobre o que está para acontecer. Isaías 60, os teus filhos virão de longe, e as riquezas das nações a ti virão. Ellen White fala aqui no comentário do Bible White que isso se aplica às pessoas que são chamadas a se encontrar com o esposo, ou seja, nós hoje, não lá há 1000 e tantos, 2000, 3000 anos atrás. Então, os teus filhos virão de longe. Quem são esses nossos filhos? E os teus filhos se criarão ao teu lado, então verás e te estremecerás de alegria. Alarga tuas tendas, teus filhos virão. Então, o alto clamor não vai ser somente nós irmos, o que também porque não a gente fala que com o rosto iluminado vamos sair, mas também virão. Então, você que está aí, pobre mulher, talvez na Europa, que nem pode mais sair do país, uma irmã na Suíça com 7 crianças pequenas, marido divorciado, não tem dinheiro nem para vir para o Brasil, imagina então comprar terra. Então, quem sabe, tem esperança, Deus vai te trazer como trouxe a Filipe, pode ser, Deus vai juntar, e pessoas do alto clamor, você que, seguidor do Henrique Cristo, Deus abençoe, e eles vão edificar nossos muros também, brechas, ou seja, coisas que a gente às vezes tem preconceito, não, isso é pentecostal, cuidado, de repente eles vão nos ensinar sem preconceitos. Enfim, tem um lago, um mar aí de profundidade que a gente vai tentar explorar mais hoje. Outro detalhe também, acho que é importante ser mencionado nesse início, é que existem muitos capítulos no Antigo Testamento, por exemplo, como foram estudados Isaías 10, a ruína da Assíria, e aí começamos a ler aquilo, aquela coisa maçante, aquela coisa igual ler as genealogias. Só que quando colocamos isso numa roupagem mais atual, se torna muito mais estimulante o conhecimento dessas histórias. E deveríamos, como cristãos, nos questionar por que Deus deixou registrada a destruição da história da Síria. Um reino que sempre foi contra o povo de Deus. Então, eu acredito que quando se entende o texto que Ellen White fala, que os antigos profetas, eles escreveram mais para nós do que para eles, é sinal que a maior parte do conteúdo escrito não se refere a eles, mas se refere a nós. A questão é que talvez a nossa lupa está desfocada, mas quando a lupa focalizar bem, nós vamos ver muito mais conteúdo relacionado ao tempo do fim do que aqueles dias. E, na verdade, às vezes eu fico pensando que a pessoa que lê a Bíblia somente enxergando letras, sem ver, mas nos últimos dias, Miqueias 4:1, e não indaga, mas quais serão os últimos dias? E todo um estimulante estudo everte disso, eu acho que a pessoa tem que ter muita fé para ler como se fosse um periódico, um jornal. Ou seja, tem que ter muita fé para não enxergar
Não entendi essa parte. Eu tenho que ter muita fé para ficar lendo a Bíblia sem não saber nem o que está lendo, Ah, sem entender o que está lendo. certo. Tem que ter muita fé para acreditar naquilo que não faz muito sentido. Pois é. O Eventos Finais, eu quero ler esse texto, diz o seguinte: muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante de doutores da terra, para responderem por sua fé. Os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor com clareza as Escrituras e dar razão definida da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não tenham do que se envergonhar. Ninguém imagine não precisar estudar, visto não ter de pregar do púlpito. Não sabeis o que Deus pode requerer de vós. No aplicativo 209, no impresso 180. Eventos finais. Então, meus irmãos, o grande conflito também, na página 95, vai lançar uma ideia semelhante. Nós precisamos realmente nos voltar para as Escrituras, porque ela constitui o alicerce da nossa fé. E é isso que nós vamos fazer. Ok, nós vamos começar com Miqueias 4, mas eu preciso de 2 minutos para dizer o seguinte. Quando nós estudamos usando um pano de fundo tipológico, a nossa mente precisa estar aberta a aceitar esse método de estudo. Por exemplo, em algumas partes no Antigo Testamento, quando o profeta menciona a palavra chuva, é necessário entender se aquela chuva é uma chuva literal ou se o contexto oferece recurso para indicar que aquela chuva representa o derramamento do Espírito Santo. Então a nossa mente não pode ser muito quadradinha, senão nós não vamos entender estudo tipológico. Tá? Ou seja, então, Miqueias aqui, em poucos minutos, ele foi contemporâneo de quem e em que época? Cativeiro? Miqueias foi contemporâneo a Isaías e Oséias. Miqueias profetizou para o reino do norte, Samaria, e para o reino do sul, Judá. Miqueias profetizou de 740 a 699 e Isaías de 745 a 685. Então eles foram contemporâneos durante todo o ministério de Miqueias. Então ele pregou para o povo do norte e para o povo do sul também. Também. Isso. Primeiro um, depois outro, ou os dois sempre misturados? Foram mesclados. E Isaías foi somente para... O mesclou também para os dois. Também mesclou. Isso. Agora, Oséias foi específico por norte e foi contemporâneo a Miqueias. É interessante, por que será que Deus escolheu vários profetas simultaneamente, no mesmo tempo, e sendo que Ellen White, no caso, foi só uma, para a época dela? É interessante, realmente. Quem sabe, a limitação de tempo, de... Ali foram 3 profetas ao mesmo tempo atuando. Certo. Então, foi um pouquinho antes do cativeiro. Foi. 722, Samaria ruiu, e em 586, Jerusalém ruiu. Então, esses Miqueias, Isaías e Oséias, até 722, trabalharam intensamente com o norte, né? Até ele ruir. Até ruiu. 722 ruiu, aí se dirigiram todos para o sul. E aí Miqueias parou, não? Não, Miqueias continuou até 699 ainda. E ele não foi capturado por quê? Será? E aí ele foi para o sul. Aí as mensagens dele continuaram sendo dirigidas ao sul. Ele vivia em Jerusalém. A cidade que ele morava ficava 30 quilômetros nessa cidade aqui. Tá. Merezé de Gat, ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. Então ele mandava por cá, para o norte e tal. Eu ia lá. Mas ele não chegou a estar vivo quando ruiu Jerusalém, né? Não. Porque isso aí seria na época de Jeremias, mais Jeremias. certinho. Então a linguagem de Miqueias, ela vai ter 2 conotações principais. A primeira, destruição de Jerusalém, destruição de Israel. E vai ter também a restauração de Jerusalém, porque Israel nunca foi restaurado, Samaria nunca foi restaurado. Os fiéis de Samaria se uniram a Jerusalém depois. Então ele vai falar de restauração de Jerusalém, e essas restaurações naturalmente vão se aplicar hoje também. E em alguns aspectos, nós vamos ver especialmente no capítulo 4 e 5, nós vamos ver que nunca se cumpriu em Israel. Naturalmente, essa profecia na sua plenitude vai ser colocada para os nossos dias. Então, os capítulos 1, 2 e 3 trata, sim, no enxugadão do quê? Ameaças, aqui eu vejo o título, né? Ameaças contra todos. O capítulo 1 são ameaças contra Judá e Israel, 3 e 4, juízos contra falsos líderes. Certo. 2 e 3, perdão. E 6 e 7, as apostasias de Israel, com uma promessa de restauração final que nunca se cumpriu. Nós vamos ver também. Ou seja, então começa com ameaças
para ajudar tanto para Israel, né, todo mundo, e aí ameaça quando se fala os profetas, e aí no meio aqui vem algo bonito, uma palavra de esperança. Isso, na verdade, capítulo 1 a 3, juízos, capítulo 6 e 7, juízos, e no meio disso, 4 e 5, a promessa do Messias, é o algo do amor. recheio do sanduíche. Então é algo positivo que se aplica a nós. 1 e 2, obviamente, também, né, ameaças. Se nós estamos praticando A, B e C, né, devemos nos cuidar, vai cair sobre nós esses juízos. Então, mas aqui é a parte profética que a gente vai se concentrar. Isso. A vocação dos gentios. Aqui está no título aqui no meu White. Como é que está o seu título do capítulo 4? Tem outro título aí? O anúncio da vocação dos gentios. O anúncio do chamado dos gentios. O chamado dos gentios. O grande chamado dos gentios. O grande chamado dos gentios. Irmãos, alguém de vocês aqui chegou a assistir a algum vídeo do Isaías ou Zacarias, né, pela internet? Não, né? O Guilherme assistiu. E o John assistiu? Isaías? Alguns de Isaías. Eventos finais dos antigos profetas. Então, vamos tentar nos concentrar para que a gente possa extrair o máximo aqui, porque eu não sei quantos estão familiarizados com estudos tipológicos, né, para que possamos aproveitar juntos. Eu quero só dar um exemplo disso que a gente vai ver rapidinho. Olha em Gênesis 3,15 aí. É mais ou menos esse método que a gente vai usar. Gênesis 3,15. Pode ver para nós. Esse texto aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aos elementos apresentados aqui. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira profecia dada nas Escrituras: Satanás perseguiria Jesus, Jesus esmagaria a cabeça de Satanás, contudo Satanás feriria o calcanhar de Jesus na cruz. Ok, agora olhem comigo Juízes. Juízes, ó, Juízes mantenha lá 9. perto em Miqueias. Juízes 9. Juízes Rapidinho isso aqui, tá? 9. Juízes 9. Juízes 9, verso 1 vai falar sobre Abimeleque, filho de Jerubaal. E segundo Juízes 7, 1, Jerubaal era o próprio Gideão. Abimeleque tinha 71 irmãos e ele queria ser juiz em Israel. Então ele foi até a cidade de Jerubaal, que era Gideão, e matou seus 70 irmãos. Mas o menorzinho conseguiu fugir. Então esse Abimeleque foi lá e exterminou a sua casa. Perseguiu e matou os seus irmãos, 70 homens. E aí depois ele foi para Tebes. Tebes era uma cidade de Jerusalém, que em hebraico significa brilho ou esplendor. Então Abimeleque, depois de ter matado seus 70 irmãos, continuou a sua fúria contra os tebitas e foi para Tebe. Capítulo 9, verso 51, Daniel. Juízes 9, 51. 9, 51. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres, e fechando após si as portas, subiram ao eirado da torre. Então essas pessoas acharam abrigo no cume da torre. E Abimeleque, verso 52, veio até a torre e combateu o pé da torre. Chegou-se à porta da torre para incendiar. Então lá em cima estavam os tebitas protegidos e ele combatendo o pé da torre. Agora olhem os elementos presentes no verso 53. Porém uma mulher que estava no cume da torre lançou um pedaço de pedra sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Uau! Vocês conseguem ver similaridades aqui com Gênesis 3,15? Quem representa uma rocha nas Escrituras? Jesus. E essa semente da mulher que representa a igreja esmagou a cabeça de Abimeleque, que representa Satanás. Ou seja, ele feriu o pé da torre, o calcanhar de Jesus, mas a mulher, ou a semente da mulher, a rocha, esmagou o crânio dele. Isso é uma linguagem tipológica. É uma pedra superior de moinho, Henrique e Samuel, que tem lá aquele pendurado naquele fogão a lenha, daquele tamanho, jogou lá de cima, na cabeça dele. Já pensou? Exatamente, isso é estudo tipológico. 1 Reis, capítulo 1 a 3, apresenta uma mesma ideia. Na verdade, todas as escrituras têm isso. Davi estava para morrer e pediu que trouxesse uma moça virgem que ele não conheceu. Essa moça aquecia o peito de Davi, ficava deitado sobre ele. Adonias tentou usurpar o trono de Salomão, e aí falaram para Davi, que era o pai de Salomão: olha, Adonias quer usurpar o trono. Davi então fala: pega Salomão, coloca sobre um jumentinho
e proclama ele rei pelas ruas de Jerusalém. Já estamos conectados ali com Jesus. Proclama ele rei nas ruas de Jerusalém. Davi morreu, saiu de cena. Adonias então quis a moça sunamita. Então houve um conflito entre Salomão e Adonias pela sulamita, que era uma mulher virgem pura. Ou seja, Satanás conflitando com Jesus por causa da igreja. Então isso é linguagem tipológica. E era a moça favorita de Salomão. Ele tinha já escrito Cantar a Salomão para ela? Não, foi no início. Então depois que aí morreu Adonias, né? Foi morto. E aí ele viu, gente, essa mulher é muito cobiçada. Meu pai queria muito ele, só que não a possuiu. Adonias queria, não, então eu vou amar de todo o coração. Exatamente. Então, assim poderíamos trafegar por todas as histórias da Bíblia. E a irmã White fala na educação que deveríamos buscar tipos e símbolos de Jesus em tudo ao nosso redor. Em Miqueias 4. O anúncio da vocação do gentio. Miqueias 4, verso 1. Pode ler, Daniel. Mas nos últimos dias, olha o sininho tipológico, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e será exaltado sobre os outeiros, e a ele concorrerão as pessoas. Ok, nós vamos começar a nossa análise do tema proposto a partir desse versículo. Irmãos, toda vez que nós vimos nas Escrituras últimos dias, nós precisamos verificar dentro do contexto ao que isso se refere. Por exemplo, Isaías 13 vai falar assim, mas nos últimos dias e tal, seriam juízos contra a Babilônia, que naturalmente tem uma aplicação para o final agora, a Babilônia espiritual, mas isso teve um cumprimento literal também em 539, na destruição de Babilônia pelos medos. Essa expressão, os povos, as multidões recorrerão ao Monte Santo, sempre que vocês virem esta linguagem impressa ou apresentada, é uma referência a alto clamor. O primeiro lugar que nós vemos esta expressão, esta linguagem sendo usada é em Números. Olhem aqui comigo Números. Números, nós vamos usar alguns outros livros como recurso, mas eu quero ver com vocês somente um verso, aqui em Números 14. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 14, 21. 14, 21. Tão certo, porém, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Ok, essa expressão, como a glória do Senhor encherá toda a terra. Profetas e Reis 313 vai apresentar essa linguagem também. Quando a Bíblia diz que toda a terra seria enchida com a glória de Deus, é uma referência a alto clamor. Não é depois dos 1000 anos que a gente vai conhecer mais. Não, exatamente, não. E todo capítulo, um detalhe, eu vou dar esse detalhe já no início para vocês. Irmãos, eu não posso pegar um fragmento desse isolado do contexto e afirmar que é isso ou aquilo. Então, por exemplo, quando afirmamos que a glória do Senhor, que é uma referência ao alto clamor, o contexto geral do capítulo e do livro precisa corroborar com isso. Então eu simplesmente não posso colocar lá no Westword ou no Espírito de Profecia, últimos dias, tudo alto clamor. Ou a glória do Senhor, tudo alto clamor. Não, é necessário verificar isso dentro do contexto. Ou seja, aqui as pessoas iriam para o exílio, mas o futuro, então, tem esperança, né, pessoal? Tem esperança para vocês que estão de castigo agora. Exatamente. Nós estamos no exílio, para assim dizer. Estamos espalhados, né? Todo mundo, e queremos uma restauração. Ok, então Isaías 4, a proposta aqui é que esse verso 1 do capítulo 4 seja um anúncio do alto clamor. Ok? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será elevado sobre os outeiros, e ali afluirão os povos. Verso 2: E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui um momento, isso é que é interessante, nós começamos a raciocinar. Então, eu sei que talvez é um tipo de estudo que nem todos estamos habituados, vai vir o cansaço, vai vir a moleza no corpo, mas vamos seguir firmes. Aqui diz que
as multidões, as nações, iriam partir para o Monte Santo querendo aprender sobre o quê? Sobre a lei. Quando olhamos para o passado, eu sei que nós conhecemos um pouco a história da nação judaica. Em algum momento no passado, nós vimos isso aqui se cumprir? Que as multidões e as nações buscaram os judeus, buscaram Jerusalém, nos ensine a lei, queremos aprender sobre a lei. Isso já aconteceu na plenitude em algum momento no passado? Não. Deveria ter acontecido com a nação judaica se eles fossem fiéis. Exatamente. Então, naturalmente, o que acontece com essa profecia uma vez que ela precisa ser cumprida? Ela é lançada para eventos futuros, para frente. E se da era cristã para cá tampouco aconteceu, naturalmente é uma profecia que está para acontecer no futuro. Como falou Jesus, a Escritura não pode falhar. Não pode falhar. Ou seja, e ele via profecias, olha, ele será contado com os transgressores. Então, pessoal, peguem espada, tal. Mas isso aí foi cumprido também depois na cruz, porque foi, né, na cruz no meio. Está escrito também que, então vamos, jumentinha, alegra-te, exulta, clama. Então, pessoal, pode clamar. Então, ele queria cumprir tudo que está profetizado. Então, nós temos que também pegar isso. Exatamente. E outro detalhe, ó, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor. Esse texto é interessante que mostra que, na verdade, o povo de Deus nesse período vai ser tão atrativo que as pessoas de fora vão vir até eles. E a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Isso que me impressiona. Então eles vão pedir, nos ensina, queremos aprender, nós gostaríamos de aprender. E andemos nos seus caminhos, nas suas veredas. Então, aqui é interessante que o povo, nesse período, eles vão querer andar pelos nossos caminhos. Por isso que nós vamos ver textos mais tarde, que dizem, por exemplo, para Jerusalém, aplainai, aplainai, aplanai, limpai, 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 tirai as pedras, preparai o caminho. Por quê? Porque essas pessoas que vão vir de fora, elas vão seguir os nossos passos. Mas eu pergunto, se elas viessem hoje, será que nós estaríamos sendo um exemplo suficientemente interessante para eles seguirem? Eu acredito que não. E também limpar as pedras eu vejo como um processo de arrependimento, como foi João Batista, né? Arrependei-vos, o machado já está na árvore, agora frutos dignos, tirai os empecilhos, né? Tirai todo o lixo que obstrui e preparar a vereda. Exatamente. Deixem aberto aqui, agora nós vamos começar a só confirmar essa ideia, tá? É importante confirmar essa ideia com outros escritos. Naturalmente, pelo fato de Isaías e Miqueias terem profetizado em um mesmo tempo, a linguagem deles vai se mesclar muito. Isso é muito bom. Muito bom por quê? Porque talvez o Daniel pode descrever esse quadro, essa perspectiva aqui, essa parede, e eu também estou vendo e vou descrevê-la. Então eu vou acrescentar detalhes que ele não acrescentou, e ele vai talvez ter detalhes que eu também não mencionei. Então é muito bom estudarmos paralelamente profetas contemporâneos, que eles vão falar das mesmas coisas. Isaías 2. O livro de Isaías, na verdade, no que diz respeito à linguagem do tempo do fim, é o principal, né? Nenhum outro livro da Bíblia fala mais do que Isaías. É capaz de você abrir em qualquer lugar assim, sem olhar, e ter uma bela história. Ó, se vocês olharem capítulo 2 de Isaías, do verso 1 a 4, é praticamente uma repetição de Miqueias 4, verso 1 a 3. Olha, é verdade. É a mesma coisa, tá? Então isso nos leva a crer que um foi terrivelmente influenciado pelo que o outro escreveu. Contudo, não dá para saber quem escreveu primeiro. E não tem nada disso, plágio, copiou, né? Copyright. Então, no capítulo 4, verso 1 de Miqueias, só refrescando, né, as ideias, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Ó, o cume do monte do Senhor. Então temos o monte do Senhor. Esse é o monte principal, verdadeira adoração. Será estabelecido entre os montes. Então vai existir um monte poderoso no meio de vários outros montes, no meio de várias outras denominações. E se elevará sobre os outeiros. E a ele afluirão os povos. Vamos tentar entender esse pensamento aqui. O texto diz que se elevará. Se ele vai se elevar é porque antes ele não estava elevado. Então antes ele estava no mesmo nível dos outros montes, ok? Agora o que vai acontecer com esse monte principal?
vai acontecer alguma coisa com esse monte que ele vai crescer. E acho que a chuva serôdica vai fazer isso. Eu acredito que sim. Esse monte vai crescer, crescer, crescer. O pessoal, mas que monte ali? Parece um vulcão. Está crescendo, aí as pessoas vão fazer o quê? Vamos para lá. Lá está a benção, olha o monte crescendo. E aí as pessoas começam a correr para esse monte. Ok? Verso 2, e irão muitas nações e dirão, vinde, subamos. Agora já não está no mesmo nível, eles vão subir no monte. Será que vai ter... Se elevar o monte não tem relação com elevar as normas também? Sim, exatamente. Sim. É o povo de Deus crescendo em graça. Mas o que vai fazer diferença, que ele mais viu, o que fez essa diferença? É o refrigério. Né? Ok. Mas está igualzinho Miqueias 4:1 com Isaías 2:2? Vamos comparar então. Já refrescamos a memória com Miqueias 4:1 e 2. Agora, vai, confere pra gente. Acontecerá que nos últimos dias, aqui está nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, será estabelecido no topo dos montes. Aqui diz como o mais alto dos montes. É a mesma ideia, né? E será exaltado sobre os outeiros, por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Aqui diz todas as pessoas. Essencialmente a mesma coisa, né? Posso continuar? Pode. E irão muitas nações e dirão, vinde. Irão muitos povos e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor. Monte do Senhor igual. E a casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará os seus caminhos. Igual, de sorte que andemos nas suas veredas. E andaremos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Quase ipsiliteres, né? E ele julgará entre muitos povos, aqui muitas nações, e repreenderá poderosas nações longínquas. Aqui diz, e repreenderá muitas pessoas. E converterão as suas espadas em reiras de arado, e estes converterão as suas espadas em reiras de arado, e as suas lanças em podadeiras, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ou seja, não vão mais brigar um cônjuge com o outro. Isso, né? Acho que guerra elevar a voz, perder a paciência, porque o Espírito Santo vai nos encher de Jesus. O povo vai estar purificado. Então, a mesma linguagem. É claro que entre Miqueias e Isaías, essa é a parte que mais se coaduna, né? Praticamente, eu não sei quem copiou de quem aqui, mas fizeram igualzinho. Mas aí, Miqueias continua o mesmo pensamento. Isaías aí corta, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Parece que o original é Miqueias. Estou só chutando aqui. Ok. Mas vai continuar então, verso 4. Então nós estamos aqui em Miqueias 1:3, fazendo uma síntese desse pensamento. Nós vamos trabalhar a partir desses versículos 4, 1-3. Nós vamos ler todo o capítulo 4 e o capítulo 5 também. Vamos dar uma pescada em outros capítulos aqui de Miqueias que vão ser importantes. Por exemplo, o capítulo 7 também tem uma escatologia interessante de alto clamor, pragas e volta de Jesus. Nós vamos conectar isso aqui. Mas o centro ou o núcleo do nosso estudo, do local onde vamos partir, é esses versículos. Então nós estamos aqui vendo um momento, irmãos, em que o povo de Deus vai estar tão bem preparado, que aí sim Deus vai poder usá-los como Ele gostaria de usar. Ele vai poder mandar nações de longe. Essas pessoas não vão vir por iniciativa própria. Essas pessoas são pessoas preparadas pelo Espírito Santo que Deus tem conservado nesses lugares. Outro dia eu li um texto em Isaías que lança essa ideia. Eu não estou me lembrado onde, mas que Deus tem conservado essas pessoas nos outros outeiros. Uma linguagem bíblica. Mas nesse momento Deus vai ver, olha, agora eles estão preparados. Agora eu posso mandar os meus eleitos de todas as outras denominações, que eles vão ser recebidos bem e sem se escandalizar. Então nós vamos partir a partir desses versículos. 4, verso 4. Só um pouquinho rapidinho, porque no MV passado a gente descobriu esse texto em Ellen White, que fala isso. Foi no MV2, aqui O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos, e dos que uma vez convertidos voltaram atrás.
Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Então o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade. Precaução da parte de Deus. Ok, então vamos seguir uma linha de raciocínio. Agora o que acontece? Muitas vezes essa linha de raciocínio ela chega ao final e retoma a ideia do início novamente. Por exemplo, se nós vamos olhar o capítulo 5, verso 4, ele vai retomar a ideia de autoclamor. Agora, há momentos também em que o pensamento é interrompido e segue uma outra linha. Então, nós precisamos estar atentos. Mas até agora, do capítulo 4, 1, verso 3, todos viram com certa clareza que seria o autoclamor acontecendo. Sim, eu penso que o raciocínio continua, porque no final do verso 3 fala que não vão mais ter guerra e tal, mas agora o contraste, o que vão fazer no lugar disso? Assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor Exércitos o disse. Ok, essa expressão do versículo 4 quer dizer, é uma ideia de tranquilidade, de estabilidade, não só na comunidade religiosa, mas no governo em geral. É uma linguagem de tranquilidade. Então, nesse momento, vai acontecer isso com o povo de Deus. Se vocês quiserem uma prova bíblica disso, deixem aberto aí, tenham em mente as ideias, debaixo da figueira e não haverá quem espante. Tranquilidade. Deixem aberto aí, olhem. 1 Reis, capítulo 4. A irmã White fala, no livro Profetas e Reis, eu esqueci a página, eu acho que é 32 ou 33, que ela fala assim, se for imprescindível eu procuro aqui, mas ela fala que durante o reinado de Salomão foi um dos poucos momentos que Israel atendeu plenamente o objetivo para o qual eles foram levantados. Ela fala que foi durante os primeiros anos do reinado de Salomão. E justamente nesse período, capítulo 4, onde se apresenta o sucesso e a grandeza do reino de Salomão, o verso 25 diz o seguinte: Judá e Israel habitavam seguros, desde Dan até Berseba, que no Brasil seria desde o Apoque até o Chuí. Cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, por todos os dias de Salomão. Está vendo? Esse texto fala que a mesma expressão lá de Miqueias. Num período em que o povo estava tranquilo, eles habitavam debaixo das suas figueiras e debaixo dos seus vinhais. Um detalhe, Daniel. Está vendo? Ó, debaixo de sua figueira, desde Dan a Berseba, por todos os dias de Salomão. Só que a gente sabe que não foi uma realidade isso. Sim. Aquela questão de linguagem inclusiva também. Exato. Pensamento não grego, é absoluto. Todos não. É todos enquanto durou esse tempo. Exatamente. Zacarias também vai repetir a mesma ideia, Zacarias 3:10, a mesma ideia de Miqueias 4:4. Naquele dia, diz o Senhor, e naquele dia aqui nós estamos falando de eventos finais. Naquele dia, diz o Senhor, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da sua videira e para debaixo da sua figueira. Então cada um vai ter sua videira, sua figueira, mostrando tranquilidade nesse período. Caramanchão, sombra, suquinho de uva. Né? Agora figueira, vamos ver, está crescendo ainda lá, mas já deu fruto. Ok, capítulo 4 de Miqueias, verso 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Confusão religiosa. Mas nós andamos em nome do Senhor Deus para todos sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei o que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. Então aqui Deus vai recolher aquele que ele tinha maltratado. Aqui naturalmente essa parte, ele recolheria o que tinha maltratado. Lá atrás, uma referência a Israel, quando ele trouxesse Israel ou Judá do cativeiro. E nós dois também fomos expulsos, né? Excluídos. Maltratados, né? E se você se sente maltratado, né? Um peixe fora d'água, recolherei a que tinha sido excluída. Você não vai se sentir mais excluído, você vai estar em família. E o versículo 7. E da que cocheava farei um remanescente. A que cocheava quer dizer a que estava andando manco, né? Com dificuldade, com problema, farei um remanescente. E da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa.
E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Ok, então esse texto vai falar sobre o remanescente. Ó, e daqui cocheava, faria um remanescente. Irmãos, então na verdade o remanescente vai sair de onde, segundo esse texto? Quando a Bíblia usa a expressão o que cocheava, lembra quando Jesus mandou preparar o banquete, a parábola? E aí chamou então os nobres, as pessoas de classe, né? Ninguém veio. Aí ele falou o quê? Chama os pobres, os mendigos, os aleijados, essa classe. Então, de dentro desta classe, por isso que assim, cada um pode chegar à sua própria conclusão, né? Eu não quero dirigir a conclusão de ninguém. Mas o texto está dizendo que o remanescente vai sair de onde? Dessa classe marginalizada. Ou seja, dessa classe marginalizada é que vai se retirar um remanescente. E como de quem os homens escondiam o rosto, né? Não fizemos dele caso algum. Jesus deu exemplo. Ele deveria ter sido marginalizado muito também, né? E em Miqueias a palavra, essa ideia de remanescente vai aparecer bastante. Olhem aí o capítulo 2 de Miqueias, verso 12. 2:12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como as ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Então aqui é um remanescente. E esse remanescente vai sair de onde? Aqui diz que será uma multidão. Então essa multidão não pode ser uma referência ao remanescente que está somente dentro da igreja adventista. Porque aqui está falando de uma multidão de homens. Esta multidão de homens, além de fazer parte do remanescente dentro do adventismo, vem de onde também? Capítulo 5. Vem de onde também, capítulo 5. Verso 8. Verso 8. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitas pessoas, como um leão entre os animais do bosque, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas, o qual, estando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Ou na minha versão diz, o remanescente de Jacó estará entre os gentios. Certo. E aí em Isaías 60, depois que fala, levanta-te, resplandece, os seus filhos virão de longe, aí fala como é que Deus vai trazer. Quem são estes que voam como uma nuvem, verso 8, e como pombas para as suas janelas? Então, a gente vê que realmente Deus vai trazer como pombas, como nuvem. Não tem que pegar ônibus, avião, de carro, sabe? Como nuvem, como pombas. Quem são esses? Não fala o que são esses. São quem? São pessoas. Deus vai reunir. Irmãos, então esse é o contexto. Nós vamos avançar lendo a partir do verso 8, mas o verso 8 vai falar sobre o estabelecimento do primeiro domínio que aconteceu na cruz. São versos que indicam a ideia de alto clamor. O povo de Deus torna-se desejável e as vastas messes que estão espalhadas por todo esse mundo vai se aglutinar ao povo de Deus. Eu gostaria de ver com vocês uns 3 versículos agora, para nós identificarmos o contexto geral da nação naqueles dias e vermos que dentro daquela condição a chuva serôdia caiu e aconteceu o alto clamor. Tá? Então eu quero que nós vejamos aqui qual era a condição geral de Israel nesses dias quando a chuva serôdia foi derramada. Tá? Dentro do próprio livro de Miqueias. Olhem o capítulo 2, verso 1. Já foi derramada a chuva serôdia? Naquele tempo. Não, aqui ainda não. Capítulo 2, verso 1. Tá. Ai daqueles que maquinam a iniquidade e planejam o mal nas suas camas. Quando raia o dia, põe-no por obra, pois está no poder de sua mão. Ok, aqui nós estamos falando sobre o aparelhamento do Estado naqueles dias. Ou seja, os poderosos. Liderança civil, liderança política, liderança religiosa. À noite eles imaginavam, bom, o que nós vamos fazer amanhã? E não era bom, porque na verdade, capítulo 3, verso 2, a vós que odiais o bem e amais o mal. Então essas pessoas, elas deveriam amar o bem e odiar o mal, mas faziam ao contrário. Essa liderança geral de Israel, no aspecto civil, religioso e político, eles odiavam o bem e amavam o mal. E durante a noite eles planejavam quais maldades poderiam fazer durante o dia e faziam essas maldades porque o poder estava em suas mãos.
Então isso aqui é o aparelhamento do Estado. Agora vamos ver como que os governantes atuavam. Capítulo 3, verso 1. 3, Miqueias 3, verso 1. Isso. Leia aí, porque no meu aqui tem um erro. Tá. E disse eu, ouve, peço-te, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Não é a vós que pertence saber o juízo? A parte A do versículo 11. Os seus chefes dão sentenças por suborno. Se vocês olharem o capítulo 7 ainda, versículo 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe. E o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da alma. E assim todos eles tecem o mal. Então, a liderança política e civil de Israel estava fazendo isso, praticando essas terríveis iniquidades contra o povo. Mas aí talvez alguém pode pensar, mas graças a Deus existia uma liderança religiosa naqueles dias. E quem sabe essa liderança religiosa estava fazendo frente a essa onda de iniquidade. Aí olha o capítulo 3, versículo 3. E comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Din-din, né? Din-din. Quem não dá dinheiro na boca dele. O verso 11, a parte B do verso 11. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor e dizem, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal sucederá. Ou seja, eu defendo essa igreja porque ela é quem paga meu salário, ela é quem paga a faculdade das minhas filhas, né? Então nós estamos vendo, na verdade, um conluio de todas essas frentes surrupiando o direito do povo de Deus, do povo comum. E aí alguém pode pensar, não, mas existem as famílias, então pelo menos as famílias nesses dias estavam ordenadas, pelo menos as famílias poderiam servir de algum suporte. Então olhem as famílias, capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os de dentro da sua própria casa. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre um que seja justo. Todos amam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com uma rede. Onde você leu? Esse 7, 6. Miqueias 7, 6 e verso 2. Mas olha só. Depois do 2, voltou do 2, né? Isso. Depois. Então você está lendo isso para mostrar que eles estavam numa situação deplorável, que desse jeito não tinha chuva serôdia para eles. Exatamente. Eles tinham que ir para o cativeiro. Na verdade, e para entendermos também que a chuva serôdia caiu, não dependeu da estabilidade da igreja nos dias. Ah, tá, porque os líderes da nação eram uma decepção. Dependeu de quem? Do remanescente. Ah, por isso a música lá, o remanescente, né? O restante, o resto. Por que isso é importante sabermos, irmãos? Porque às vezes nós tentamos imperceptivelmente transferir responsabilidade de um porquê até hoje a chuva serôdia não caiu. Mas Deus não fundou essa igreja, né? Não diz que parece cair não vai cair, que Deus vai tirar o que estiver ruim, Deus vai dar um jeitinho. Sim, mas quem, na verdade, biblicamente falando, e se pode mostrar isso por várias frentes, quem vai desencadear o processo do derramamento da chuva serôdia vai ser um remanescente fiel dentro da igreja. Não vai ser a massa numa totalidade. E eu também vejo que esse é o plano A, que é a profecia condicional. Lá em Minneapolis, né, se não aconteceu com a profetisa viva, Deus queria que ia trabalhar com a liderança. 40 anos depois de que teve lá a grande decepção e tal, mas não foi.
Então agora permite-me dizer-vos que nessa última obra Deus vai trabalhar de uma forma muito fora da comum ordem de coisas. Então, nesses dias, o poder político, o poder religioso e o poder eclesiástico em Israel estava precário, corrompidíssimo. E mesmo assim, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver que existia, em meio a toda esta corrupção, um remanescente fiel. Então, por mais que não vejamos, por mais que seja invisível aos nossos olhos, e eu acredito que uma pessoa que algum dia levantar o dedo dizendo que é remanescente já é uma prova que ela não é um remanescente, mas existe um remanescente incluído nessa grande massa que não vai receber a chuva serôdia. O remanescente fiel vai receber a chuva serôdia. E na verdade a maior massa do povo de Deus encontra-se fora, não dentro. Nós sabemos disso. Nos dias de Ellen White, ela disse que entre 21 não tinha um nome escrito no livro da vida. Entre 21 não tinha, então o número era um pouco maior. Hoje eu acredito que isso pode ter de maneira exponencial aumentado. Ou seja, entre 20, somente um tinha um nome escrito. Né? Exatamente. Entre 20 nenhum tem, então é até mais. Então é até menos, né? Ou seja, na verdade, a gente pode ter uma ideia de sacudidura. Nós vamos avaliar o livro de Amós. Deixem aberto aqui com o dedinho, para corroborar com essa ideia. Olhem em Amós capítulo 9, verso 9. Amós fica um pouco antes. Amós 9, 9. Isso. Amós 9, 9, quase Obadias. Pois eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo. Todavia não cairá sobre a terra o menor grão. Então nós estamos falando aqui de sacudidura. A irmã White usa essa expressão aqui de Amós para falar sobre sacudidura. E quando nós voltamos um pouquinho no livro de Amós, olhando essa sacudidura, olha o capítulo 5, verso 3. Nós estamos aqui falando de sacudidura, Daniel. Capítulo 5, verso 2, para ter um contexto. Ó. A Virgem de Israel caiu. Que mensagem popular, né? O profeta chegou e falou, olha, a igreja caiu. Nunca mais tornará a levantar-se. Não deu nem um raio de esperança? Desamparada jaz na sua terra, não há quem a levante. Agora, a linguagem de sacudidura no verso 3. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 terá de resto 100. E aquela da qual saem 100 terá 10 para a casa de Israel. Então nós estamos falando de 10% da totalidade de Israel naqueles dias, que sobraria. É muito isso, né? 1,20 seria 5%, nenhum, então menos que 5%. Então seria a mesma proporção de 20 por 1? É possível. 20 por 1. Lá em Israel, perante a estátua de ouro, eram só 3, mas com os 3 fiéis, Deus foi glorificado, né? Ok, voltem lá, então, Miqueias 4, paramos no verso... Agora vamos para o 8. Espero que todos estejam acompanhando. Nós estamos indo para outro lugar, só para comprovar e tornar mais claro o estudo, mas o que nós estamos vendo do verso 1 até o verso 6, alto clamor, a chuva serôdia sendo derramada pelos fiéis sobre o remanescente. O verso 8, a gente não vai se deter muito nele, por quê? Lê o verso 8. E tu, ó torre do rebanho, a fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. White fala esse primeiro domínio, né? E o reino virá à filha de Jerusalém. Então, e tu, ó torre do rebanho. Gente, quem será que seria essa torre do rebanho? A fortaleza da filha de Sião, é povo de Deus. Então, falando para o mesmo público, talvez, né? Esses remanescentes. A ti virá o primeiro domínio. A irmã White, no Profetas e Reis 682, diz... a irmã White diz, se você quiser anotar aí no lado da sua Bíblia, 682, de Profetas e Reis. Satanás, em virtude do êxito que teve em desviar o homem do caminho da obediência, tornou-se o Deus desse século. O domínio que uma vez pertenceu a Adão passou ao usurpador. Mas o Filho de Deus se propôs vir à terra a fim de pagar a penalidade do pecado e assim não apenas redimir o homem, mas recobrar o domínio usurpado.
É desta restauração que Miqueias profetizou quando disse: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. Miqueias 4:8. Olha, então, de qual restauração fala aqui? O Filho de Deus se propôs vir à terra a fim de pagar a penalidade do pecado e assim não apenas redimir o homem, mas recobrar o domínio usurpado. E o salmista tinha em mente a mesma restauração final do homem em sua herança original, quando declarou: os justos herdarão a terra, etc. Então, Jesus conquistou o direito na cruz e nós vamos ter acesso e desfrutar disso na herança imortal, quando ele voltar e aí sim se apossar do trono. Ou seja, aqui já não fala mais... Página que é? 682. Aqui já não fala mais da bênção que vai vir no alto clamor, mas está no alto clamor assim, olhando para frente. Vai vir daqui a alguns meses, aí, anos. Exatamente. Né? Então aqui no capítulo 4 acontece uma coisa interessante na estrutura, é que dos versos 1 aos versos 7, alto clamor, que teve um pálido cumprimento no passado, quando Ezequias, por exemplo, celebrou uma Páscoa em Judá. Ele fez o quê? Ele foi lá na mescla de samaritanos com israelitas e falou: olha, vem cá celebrar a Páscoa com a gente. Muitos foram. Então poderíamos ter pálidos vislumbres disso aqui. Contudo, a aplicação mais robusta, mais densa, do verso 1 ao verso 7 é para os últimos dias. Mas o verso 8 ele lança dois pensamentos. Antes da chuva serôdia, a cruz, e ele embarca até o final da chuva serôdia, quando Jesus estabelece novamente o governo. Então, os versos 1 a 7 estão dentro do verso 8, em tempo. Porque aqui, do verso 8, é da cruz até o estabelecimento do reino de Deus, até a pedra atingir os pés da estátua. Verso 9. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu teu conselheiro? Pois se apoderaram de ti dores como a que está de parto. Ok, quem é que está de dores aqui? Quem é que está grávida? Se alguém está para dar à luz, quem é que está grávida? Uma mulher. E quem é esta mulher? A igreja. Mas aí é a resposta dos primários. Nós somos estudiosos profundos. Qual igreja? Tem que dar nome para a igreja agora. A igreja adventista? Os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Mas qual igreja? Aqui. Tá. Outra pergunta então. Quem esta mulher carrega no ventre? A Jesus, só que seria não Jesus. Na primeira vinda, como na Apocalipse 12, mas na segunda. Ou não? Será assim, não literalmente? Edeti, Belém e Prata. Então, é para trás. De fato, mulher é igreja, mas a gente precisa aprender a estudar com a nossa mente dentro de uma cronologia para saber qual fase da igreja. Porque, por exemplo, outro dia uma pessoa estava lendo Apocalipse 12, 17, que fala: e o dragão irou-se contra a mulher. Falou: olha, aqui é a igreja judaica. Eu falei: mas a igreja judaica lá no final? Não. Ali não era a igreja judaica, ali era a igreja cristã. Aqui é a igreja judaica. Essa mulher aqui é a igreja, mas é a igreja judaica. O filho que ela carrega no ventre é a gravidez lá de Gênesis 3,15. Mas não pode se aplicar também a dor de parto, como que assim, tipo, a última angústia vai ser terrível, não vai? A gente subestima e não consegue escrever tão bem, porque vai ser terrível, como nunca houve. Então aqui está, tipo assim, para ter essas dores de parto horríveis. Não seria angústia de Jacó, alguma coisa assim? Olha, vamos ler os outros versos, mas eu acredito que teria que se fichar bem para poder aplicar para isso. Ó. Porque a linguagem vai ser toda relacionada ao nascimento de Jesus. Sofre dores e trabalha, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e irás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Como assim? Agora sairás da cidade e morarás no campo. E morará no campo. Aqui eu não acredito que seja roça. Eles moraram em Babilônia. Aqui, na verdade, ele escreve exclusivamente a Judá. A Judá que foi cativa em 586. Agora, que interessante. Dessa maneira é que nós vamos identificando a qual nação é aquela profecia. Agora uma pergunta, por que nesse momento ele isola Samaria, que foi destruída em 722, e apresenta só Jerusalém, que foi destruída em 586, que foi para a Babilônia? Por que isola?
Porque, já dando a resposta, no verso 8 em diante vai falar sobre Jesus. E Jesus veio de qual tribo? De Judá, Jerusalém. Mas, Silver, o verso 10 a 12, Ellen White aplica ao final de novo. Olha só, Ellen White menciona aqui, na Bíblia White, comentário de educação 180, aquele bloco profético todo, ela cita o verso 10 a 12 e fala assim: acontecimentos que já estão projetando suas sombras diante de si, fazendo ruído. Ou seja, o 10 a 12, sofre dores e trabalha, ela fala das cenas finais também. Então a gente tem que descobrir alguma forma, como além de Jesus, né, também vai se cumprir de alguma forma essas dores de parto para o tempo do fim. Por exemplo, o verso 11 dá, agora se congregam contra ti muitas nações. Exato. E o verso 10, já que ela mencionou isso, vamos ler: sofre dores e trabalha, ó filha de Sião. Desculpa, deixa eu só afirmar aqui o verso 10. Aqui está o comentário de Ellen White na Bíblia White, do livro Educação, aqui mencionando o verso 10 a 12, aqui 10 a 12, que ela menciona que isso aqui é para os eventos finais. Sofre dores e trabalha, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e irás até Babilônia. Será que poderia ser realmente ida para o campo, e dali a gente vai pregar, né? Aqui do campo a gente vai para Babilônia dar o alto clamor. Ali, porém, serás livrado. Deus vai dar um livramento especial ali. Ali te remirá o Senhor da mão dos inimigos. Eles vão querer lançar a mão, mas Deus vai nos salvar. E agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja ela profanada, e vejam os nossos olhos a Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque os ajuntou como gavelas para dentro da eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião. Debulha significa o quê? Triturar o feijão para que caia o grão? Isso. Que seria colheita. Colheita do alto clamor aqui. Porque eu farei de ferro o teu chifre. Porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. Ou seja, Deus vai fortalecer. O chifre é sinal de poder, né? Deus vai nos dar, então, capacidade para esmiuçar a muitas pessoas. Colher, ou será que aqui seria mais como sinal de destruir? Esmiuçar a muitas pessoas, e eu dedicarei o ganho delas ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Sim, aqui vão ter elementos, por exemplo, talvez esse aqui, e virás a Babilônia, e ali tu serás livrada, ali em Babilônia te remirei. Pode ser que só essa parte não tem aplicação também, no caso para hoje, né? Porque como se aplicaria hoje? Porque Babilônia não rime ninguém. Não, mas aí eu pensaria que poderia se cumprir assim: a gente vai pregar o alto clamor com o rosto iluminado, a gente vai de lugar em lugar, eles vão querer atacar, eles estão ali, vamos lá, metralhadora, tal, e ali Deus vai nos salvar, miraculosamente. É assim que eu consigo enxergar. Alguma outra ideia de como isso poderia se cumprir no tempo do fim? Irás para o campo. Também. Porque fala, no final do verso 10, ele te remirá, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Ou seja, os inimigos vão querer tomar a gente nas mãos deles, só que o Senhor vai livrar a gente das mãos deles. Acho que da mesma forma que Jesus, quando às vezes ele pregava, aí muitas vezes queriam pegar Jesus, mas Jesus dava um jeito ali e escapava, né? Por entre os dedos deles, e Jesus continuava o ministério dele, pregando. E diz que lá em Nazaré, quando queriam apedrejar, jogar de um precipício, os anjos o isolaram, ou seja, ficou invisível. Né? E então, pode ser, né? Ali te livrará, te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Maravilha, glória a Deus por isso. Silver, mais um comentário, é o verso 5:1, aqui está no mesmo bloco. Na verdade é o fechamento do pensamento anterior. Vamos ler o 5, verso 1 ainda. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Alguém tem uma outra expressão aí? Ajunta-te em esquadrões. Filhas de esquadrões. Ou seja, ele pôs cerco contra nós. Ferirão com vara no queixo ao juiz de Israel.
como é que a gente poderia ajuntar-nos em tropas? Não é um falso esquadrão, não, viu? Esse ferirão com a vara a face do juiz de Israel, o Atos dos Apóstolos fala que foi Jesus. Jesus, né? sim. É. Aliás, na verdade, é um mistério, né? Cristo em nós, que se cumpre primariamente em Jesus, até muitos salmos messiânicos, mas também em Cristo em nós. Então, se cumpre em todos os seguidores de Jesus também, né? Especialmente nós no tempo do fim. Então, fazendo uma síntese, irmãos, do capítulo 4, o que nós vimos até agora, na verdade, é um período escatológico grande, derramamento da chuva serôdia, nascimento de Jesus no primeiro domínio, ele reconquistando o primeiro domínio que havia sido usurpado por Satanás. Verso 9 em diante, elementos para o passado, elementos para o futuro também, que está relacionado ao tempo do fim, e esteve relacionado também ao período de gestação da igreja judaica até o nascimento de Jesus. Então, basicamente, esse capítulo, cada verso, o seu teor é para os nossos dias. Então, quando vocês forem ler, anotem no papel, tentem ir lendo, aplicando isso para os nossos dias. Eu gostaria de fechar esse bloco dizendo o seguinte: no período do negro, do cristianismo, as pessoas diziam que, na época, né, o catolicismo e outros credos religiosos chegaram também a crer, depois da reforma, que o povo comum não teria tanta condição de interpretar as escrituras. Isso não pode nos seguir até os dias de hoje. Então, quando vocês forem ler isso daqui, orem ao Senhor, porque da mesma maneira que Deus pode se comunicar com uma pessoa com uma formação, né, uma coisa assim, Ele pode falar com pessoas simples também. Amém. Então ora, fala: Senhor, o que esse texto quer dizer? Fala aqui comigo. Não é banalizar as escrituras. Na época, essas pessoas diziam: o povo comum não pode ter acesso às escrituras, que eles vão fazer besteira com a Bíblia na mão. De fato, alguns faziam, né? Mas nós estamos chegando nos gloriosos momentos do alto clamor. Então, que alegria é saber que Deus pode impressionar o coração de cada um aqui presente, para poder entender as grandes e profundas proposições do Evangelho e sermos verdadeiramente alimentados com uma comida sólida, né? Amém. Glória a Deus por isso. Então a gente vai fazer uma interrupção nesse momento, tá? Um feliz sábado para vocês que estão assistindo sexta-noite, bom sábado, e veja nossos vídeos recomendados aqui no final do vídeo.